Nós vamos conversar hoje sobre viver o presente. Nós temos no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde é abordado uma bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, em que Kardec traz para a reflexão inicial o relato de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte, de 4 a 6. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Aqui nós verificamos que Jesus promete aos aflitos na terra uma compensação, um auxílio que vai acontecer numa vida futura. Sem a certeza de que tudo se encadeia na vida, de que tudo há um propósito, sem uma confiança no futuro, nós perdemos o ânimo, nós perdemos, às vezes, o objetivo, a determinação para viver o presente. Lembrando que o presente, o momento que estamos vivendo, ele sempre sofre alguns tipos de influências de impacto. O dia de hoje, ele só vem porque nós tivemos um dia de ontem, nós tivemos uma semana, um mês, alguns anos com experiências que de alguma forma foram importantes, impactantes, algumas difíceis, algumas ainda deixando questões não bem resolvidas, e de uma forma ou de outra, esse passado ele acaba impactando-se no presente, na forma de um trauma, na forma de um medo, na forma de uma insegurança, na forma de uma lembrança de alegria, de uma saudade, na forma, às vezes, de um desejo de voltar a viver aquilo que a gente viveu no passado e que presentemente não está acontecendo mais. Muitos relacionamentos, as pessoas se lamentam e se queixam. Eu gostaria de estar hoje vivendo como nós vivíamos há 10, 15, 20 anos atrás. Só que, efetivamente, o tempo passou e temos hoje uma nova situação, uma nova condição. Estamos mais envelhecidos, estamos marcados pelas experiências do tempo e da vida de diversas formas. Quando a gente fala em viver o presente, não significa apenas aquela vida hedonista, aquela vida de prazeres, aquela vida de curtição, como diz os jovens, para extrair o máximo desse momento, das possibilidades da vida. Com certeza, fala-se com o objetivo de nós estarmos atentos ao presente, de nós darmos a devida atenção a cada momento. Estamos conversando com alguém que nós possamos escutar, olhar olho no olho, escutar gradativamente cada palavra, cada frase, cada expressão, cada sorriso, cada trejeito do outro, para que eu possa capturar toda a mensagem, toda a emoção que o outro está me passando. Estar presente é, no momento que eu estou almoçando, eu me dedicar ao almoço, não ficar apenas já vivendo um futuro, numa preocupação do que faremos mais tarde, sem aprender, fruir aquele momento, o sabor, fazer a mastigação adequada, de certa forma aproveitar aquele instante. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Estão no presente, mas estão sempre vivendo no futuro, aquele futuro que ainda não aconteceu. E a pessoa está sempre com uma preocupação, ela está ocupada com algo que poderá ou não acontecer. Muitas das nossas preocupações não vão acontecer. A vida tem escaninhos, tem formas e rotinas que vai às vezes nos conduzir de uma forma diferente. Quantos de nós já podem observar pela sua própria experiência que num determinado momento
esperavam vivenciar em um futuro próximo alguma situação, tinham às vezes medo ou tinham expectativa, e quando viu, aquilo não aconteceu. Aquilo mudou e a vida nos ofereceu uma outra experiência, muitas positivas, produtivas, algumas desafiadoras, difíceis, amargas, mas todas elas adequadas e necessárias ao nosso estágio atual e à nossa necessidade de aprendizado, de evolução. Por isso, é necessário nós viver o presente, sabendo que o presente tem interconexão com o passado, e planejar o futuro. Pensar no futuro, mas não vivermos no futuro. Um adágio popular diz que o futuro a Deus pertence. Lógico, dentro da programação divina há um encadeamento para nos conduzir pelos caminhos mais adequados. Mas muitas decisões que nós vamos tomar no dia a dia vão impactar no futuro. Não seria por acaso, então, que Jesus nos lembra disso. A semeadura é livre. No presente, nós estamos fazendo escolhas, mas a colheita, que vai ser num futuro, que pode ser próximo ou mais distante, ela é obrigatória. Por exemplo, alguém que tendo a oportunidade de, nesses momentos, dedicar-se ao estudo, a uma determinada formação de bagagem profissional, cultural, e não o faz por negligência, ele vai pagar um preço no futuro. Falava hoje com um determinado pai que se lamentava do seu filho, que já numa idade madura, né, já com uma idade que já poderia ter assumido muitas responsabilidades na vida, o filho não está trabalhando e não quer estudar, quer só namorar, tá? Quer só fruir o presente e as sensações do presente. E o pai se preocupa e, por outro lado, diz, não, o que eu vou fazer? Tá? E a gente, na reflexão, lembramos que nós não precisamos prejudicar, mas quando alguém se propõe a tomar uma determinada caminhada no presente, que pela nossa experiência a gente sabe que vai impactar com prejuízo no futuro, a gente não precisa acompanhar. Diz, olha, não concordo com isso, então não tenho por que facilitar. Não tem por que facilitar. E uma das situações que esse pai se deu conta é de que o filho não precisava ter a moto com gasolina paga pelo pai. Porque ele pode se deslocar com toda a facilidade. E eles, então, realmente você tem razão, eu vou tirar a moto. Eu vou tirar a moto. Porque ele não precisa da moto para viver, talvez crie algumas dificuldades um pouco para ele. E quem sabe essa aparente dificuldade possa mexer com ele e ele entender que se ele quer ter no futuro, novamente, um meio de locomoção, seja uma moto ou um carro, ele vai ter que fazer por merecer. Vai ter que fazer por merecer. Então, assim, nós temos que planejar o futuro. Eu gostaria de, daqui a 5 anos, estar em determinada situação. Que ações eu tenho que fazer hoje para me capacitar a atingir esse estágio daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas tudo importa que eu faça as ações hoje, eu posso fazer. Posso colocar nas 24 horas de tempo para o trabalho, para o estudo, para o lazer, para a espiritualidade e tudo mais. Por exemplo, nós que estamos hoje participando de um momento numa casa espírita, né, terça-feira, à tarde, alguns têm o tempo livre, outros escolheram esse momento, mas isso é um talento, é uma oportunidade que nós temos. Mas esse 1 hora que talvez nós passamos aqui, ou nos desloquemos até a casa e voltemos para casa, ou para o nosso outro a fazer, essa 1 hora, ela, o que significa é nas 168 horas que eu tenho na semana. O que significa? 0,5%. É muito pequenininho, mas para nós é algo bem importante, bem impactante, porque eu trabalho uma questão de espiritualidade que vai me capacitar, inclusive, a fazer escolhas no meu presente, que vai fazer com que eu valorize os potenciais, os talentos que eu tenho, que vai fazer com que no presente eu olhe e veja como eu estou,
os impactos que eu estou sofrendo, as expiações, os resgates que eu estou vivendo agora, e que se não tem causa na vida presente, ele pode, com certeza, dentro da justiça e da misericórdia divina, ter tido origem, inclusive, em outras existências nossas, mas que estamos passando como oportunidade de reajuste, de expiação, de reparação. Se entendermos isso, nós não vamos ficar nos lamentando, vamos agir com fé, com confiança. Nós vamos ver que, agindo sem revolta, agindo com fé, com uma fé raciocinada, usando os recursos que nós já adquirimos, nós podemos transformar, no dito popular, o limão em uma limonada. Mesmo as dificuldades, elas vão nos motivar para mudar, para agir, mas para tanto eu tenho que fazer aquilo que me compete. E que Jesus também nos deixou de uma forma muito clara esta recomendação, quando ele disse: ajuda-te, que eu vou te ajudar. Faz a tua parte. Então, no presente, é o momento do trabalho para mim reparar o que não ficou feito adequadamente no passado. Eu fazer a reparação, a expiação. É o momento de eu semear novas sementes que vão dar fruto em um futuro mais adiante. Hoje, aquilo que de bom eu já tenho na minha vida, com certeza é a colheita daquilo que eu semeei lá para trás. Então eu tenho já alguns aspectos bons, que beleza, eu já estou conseguindo agir com mais paciência, com mais calma, eu já estou cultivando a espiritualidade, isso já é um fruto, já é uma semente boa do esforço que eu venho fazendo ao longo do tempo, ao longo das últimas reencarnações. Então hoje eu sou aquilo que eu almejei, aquilo que eu me esforcei em um passado. Claro que é natural do ser humano que a gente queira estar sempre melhor, que a gente queira espalhar aquilo que de bom a gente tem para a vida, para a família, para os amigos, para a sociedade, para o mundo como um todo. E devemos sim fazer através do nosso exemplo, através do trabalho, através do uso dos nossos talentos. E isso é viver bem. Isso é viver bem. Penso, logo existe. É uma frase conhecida do filósofo. E essa frase deve ser colocada para a nossa reflexão, pois eu tenho uma capacidade de transformação muito grande. Eu penso, eu tenho ideias, eu posso buscar aprender com quem sabe, com os livros, com a internet, com o estudo, com a troca de experiência na conversa com qualquer pessoa, com a observação atenta da vida e das experiências dos outros. Dessa forma, eu vou preenchendo os meus dias, eu vou vivendo com intensidade e com grandiosidade. Eu vou tendo, então, uma disciplina para viver, aonde eu vou poder descansar, aonde eu vou poder me divertir, ter um momento de lazer, mas aonde eu vou trabalhar, vou cumprir com algumas obrigações que estão dentro da lei de trabalho e que nós devemos nos esforçar para colocar, porque o trabalho, ele dá sentido existencial para a nossa vida. Percebam que quando a gente acorda, diz, hoje eu tenho que fazer isso. E a gente sabe a importância daquilo, a gente faz. E quando cumpre aquela tarefa, a gente tem uma satisfação íntima, eu consegui fazer isso. Ou quando surge um trabalho extra, diz, olha bem que eu podia arrumar esse armário. E a pessoa vai lá, arruma, organiza. Depois, mesmo cansada, a pessoa tem uma satisfação. Diz, olha como ficou legal, valeu a pena. Quer dizer, isso dá sentido existencial. A lei de trabalho é uma obrigação que nós temos para com Deus e ela canaliza os nossos talentos. Ele dá um sentido, um propósito para a nossa vida. Por isso, quando a pessoa para de trabalhar, quando a pessoa fica na ociosidade, normalmente ela é enferma, ela acaba ficando, muitas vezes, acaba ficando com excesso de peso,
ela acaba ficando limitada fisicamente, as articulações começam a doer, a musculatura já não tem a mesma elasticidade. Então, claro que se protegendo, tendo cuidado com a coluna, tendo cuidado com os limites do nosso corpo físico, conforme a idade cronológica e a vitalidade de cada organismo, que é diferente de um para o outro, o trabalho vitaliza o sistema imunológico, ele vitaliza a nossa energia mental, ele nos dá ânimo. Claro que o trabalho em excesso, ele desgasta. E alguns, às vezes, não têm esse limite e se prendem, quase que ficam viciados no trabalho, aquele workaholic, né? Criando também algumas distonias. É a pessoa que limpa a casa, fica muito bem, mas depois não quer que ninguém pise. É uma briga com todo mundo. Se entra alguém e, por um acaso, esqueceu de limpar bem o sapato, ou não esqueceu que o sapato estava sujo, é motivo para uma guerra, para uma briga muito grande. Uma determinada mãe se queixava muito do seu filho adolescente, porque ela tinha um tapete muito bonito, e o menino, como acontece com muitos adolescentes, não era muito cuidadoso, e volta e meia o menino sujava o tapete dela. E era um motivo de brigas homéricas, né? E um dia ela se queixou para o psiquiatra que a acompanhava, para o profissional de saúde mental, se queixou, e aquilo ele verificou que era um tormento, que era um sofrimento, e que inclusive era motivo de dissensão muito grande entre eles. Ela queria se dar bem, mas o bendito tapete, dependendo da visão que você tinha, era uma espinha, era uma pedra no sapato de ambos. E até que o rapaz, e ela venerava aquele tapete com tanta importância, por isso, para aquilo e tal. Tá? E ela daí perguntou, o profissional perguntou para ela, você já pensou que a melhor solução para este teu caso seria que o seu filho morresse? Mas como assim meu filho morrer? Porque se ele morrer, você não vai mais se preocupar com a sujeira no tapete. E ela levou um impacto muito grande e começou naquele momento a fazer um juízo de valor. Hoje, no dia de hoje, o que é mais importante para mim? Claro que tem um aspecto educacional, mas aquilo era um extremismo que levava a um sofrimento. Então, viver o presente, a gente valorizar cada coisa e avaliar o que vale a pena hoje mesmo. Será que a gente às vezes não tem que agir com um pouco de tolerância, mesmo buscando e querendo educar e reformar algumas coisas? Lembrando sempre que qualquer atitude de extremo, ela leva a um fanatismo. E ela flerta com uma doença, às vezes doença mental, às vezes é uma compulsão, no caso dela pela limpeza, que estava colocando, como diz o gaúcho, a carreta na frente dos bois. O que é mais importante, a ordem ali? Com certeza era o filho. E a partir de então diz que acabaram-se as brigas, porque ela limpava o tapete, mas não se importava mais com o tapete do que com a própria presença e a possibilidade de ter o filho dentro do seu lar. Então, viver o presente é nós reavaliar também a nossa vida de como nós estamos vivendo, como estamos nos relacionando com os outros, como estamos dando atenção àqueles que nos são caros, como estamos enfrentando as questões que ficaram mal resolvidas do passado e que de repente a gente tem que voltar a conversar, nos entender, pedir perdão, perdoar, ou pelo menos esclarecer e achar um termo de acerto, um acordo de boa vizinhança, de boa convivência, que ambos aceitem, que ambos entendam. Aqui funciona assim, vamos conversar, vamos chegar a um acordo que possa atender, cada um fala das suas angústias, das suas necessidades, das suas importâncias, mesmo que algumas beiram a algum tipo de neurose, mas vamos conversando, porque quando tu escuta o outro também, você abaliza as tuas posturas e as tuas ajudas. Assim, a gente vai viver hoje com os enfrentamentos que a vida nos oferece, mas sabendo que podemos reformar aquilo que vem do passado. E principalmente vale o esforço hoje, porque o dia de amanhã, daqui um mês, daqui um ano, nós estaremos melhores.
estejamos encarnados ainda ou não. Porque pode acontecer que daqui a um período de prazo desse, ou nós, ou o outro, ou às vezes até ambos, não estejamos mais vestindo esse corpo físico. Temos que fortalecer, sobretudo, a fé para enfrentar os grandes desafios da vida, e o maior de todos é a morte. É a perda da convivência do ente querido. O pai, a mãe, o filho, o companheiro, a companheira, o irmão, o tio, o avô, o amigo, a amiga. Temos que entender que a vida é impermanente, mas o espírito é imortal. Prossegue. Parte quem chegou num determinado momento. Um momento adequado da partida. Se nós permanecemos, e às vezes o vazio da presença do outro é uma angústia muito grande, há um sentido pela qual nós temos que permanecer. Busquemos preencher novamente a nossa vida com objetivos, com metas, com trabalho, com a espiritualidade, para termos coragem e fé. Desta forma, nós vamos viver o presente percebendo o que ele realmente é, um presente. Quem não gosta de um presente, de receber um presente, em especial de surpresa, você não esperava aquilo e quando vê, recebe o presente. Algo bom, algo útil, algo que nos alegra. Ninguém fica indiferente a isso, a menos que não esteja nada bem. E o presente, o dia de hoje, cada momento que nós estamos vivendo, é realmente uma dádiva preciosa. Temos que valorizar, temos que abrir esse embrulho de um novo dia com todo o cuidado e com todo o zelo, como a gente faz com os presentes que a gente recebe. A gente escolhe um lugar para usar, a gente cuida se é uma roupa, se é um outro objeto, a gente fala dele, a gente lembra dele, a gente pensa também em retribuir de alguma forma a alegria para aquele que nos deu. Deus nos dá a vida e nos dá cada novo dia com os talentos que a gente tem. É um presente que recebemos. E como vamos retribuir a Deus? Quando num determinado momento os apóstolos perguntaram a Jesus como entrar no reino dos céus, Jesus disse: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Significa, aqueles que vivem conforme as leis de Deus. Na doutrina espírita, nós a relembramos na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde nós temos as leis morais, que depois foram derivadas e ampliadas as suas reflexões com passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho cristão, no Evangelho segundo o Espiritismo, que agora em abril, próximo do dia 15, completa 150 anos de publicação desta obra. Então vamos vivenciar no dia de hoje a mensagem de Jesus. Vamos viver o Evangelho. Vamos fazer tudo possível para sermos felizes, para construirmos a felicidade e para merecê-la. Que os bons amigos espirituais nos envolvam, nos amparem, nos deem bom ânimo para que a gente possa seguir a nossa jornada de atenção e de elevação. Passamos agora de imediato ao momento do passe. O passe espiritual que iremos receber nesse primeiro momento, ele não necessita da presença dos aplicadores. Os benfeitores amigos vão nos envolver com as suas vibrações de amor e de paz, lembrando que podemos compartilhar essas vibrações, trazendo à nossa tela mental aqueles que nós gostaríamos que recebesse, na forma de um passe à distância, de uma irradiação mental, também o auxílio e o amparo, encarnados ou desencarnados, aonde quer que se encontre. Jesus amigo, agradecemos a tua ajuda, o teu amparo, as tuas bênçãos. Pedimos, olha por nós, olha por aqueles que nos são caros e que trazemos nesse instante a tua presença,
nesta lembrança para que eles possam amparar e auxiliar a si mesmo nas suas lutas íntimas, dando a sua contribuição devida e vivendo bem o presente para terem um futuro ditoso, para suplantarem os erros do passado pela nova postura de amor que cobre a multidão de pecados. Permita-nos, Senhor, que possamos aproveitar bem as experiências, não nos revoltando com aqueles momentos difíceis, com aqueles momentos de resgate, principalmente com as provas mais duras que visam buscar nos escaninhos da nossa alma a força, a coragem, a fé, o entendimento das leis de Deus para podermos fixar as virtudes que as provas normalmente nos permitem. Em teu nome, então, agradecidos, nós pedimos que, por acréscimo de misericórdia, sejam atendidos os irmãos nos hospitais, nos asilos, orfanatos, nos presídios, nos albergues, aos irmãos que se empenham agora nos trabalhos, na construção civil, nos atendimentos nas estradas, na segurança pública, aonde haja, nesse instante, aqueles que estão trabalhando pelo bem, pela construção de um mundo melhor. Em teu nome, nós damos então por encerrado este momento. Nós passamos agora então a essa terceira parte, onde nós teremos a oportunidade daqueles que desejarem, mesmo já tendo recebido o passe espiritual, receber o passe com a presença dos aplicadores. Ele é complementar, não é obrigatório. Quem está bem, talvez não necessite. A decisão é de cada um de vocês. Também nós gostaríamos de lembrar que temos o atendimento fraterno, que é aquela oportunidade de diálogo para algum esclarecimento que a pessoa esteja buscando. Convidamos também a participar da programação mensal, que vocês podem ver, além do quadro mural, levar para casa no nosso BIS. Então, a todos, uma boa tarde, fiquemos em paz.